Olá, boa tarde Santa Catarina. E o programa Atitude Mais já está no ar e hoje o assunto realmente é sério. Nós vamos conversar com o Dr. Andrei sobre as mudanças que aconteceram há 2 anos atrás das leis trabalhistas. Mas o que realmente mudou? É muito importante a gente saber sobre os nossos direitos, não é mesmo? E olha só, gente, o programa Atitude Mais também foi até a cidade de Penha. E o prefeito Aquiles, que é uma simpatia, vai falar um pouquinho da cidade, tudo o que mudou nesses 2 anos e meio. Então não saia daí porque nós voltamos já já. Atitude Mais. Oferecimento. Beleza Latina, Centro de Estética e Salão. Daiane France, micropigmentadora. Farmácia Central de Navegantes. Itapema Sênior Residencial Geriátrico e Lógica Comunicação. O que me motiva é sempre tentar fazer o melhor, sempre tentar oferecer o melhor para o paciente que vem nos procurar. Hoje aqui nós somos um grupo de oftalmologistas que tentamos oferecer tudo na área oftalmológica para o paciente. E você tem que procurar o ápice, o topo. Você não vai atingir nunca, mas você tem a obrigação de estar tentando atingi-lo. Você procura um centro geriátrico que ofereça assistência completa ao seu idoso? Residencial Geriátrico Costa Esmeralda Resort. Atendimento humanizado com acompanhamento 24 horas. Ambientes espaçosos e ensolarados que proporcionam acolhimento e tranquilidade, oferecendo aos idosos a oportunidade de se sentirem vivos, fazendo parte de um grupo. Residencial Geriátrico Costa Esmeralda Resort. A saúde do seu idoso com cuidados eficientes a um valor acessível. Contribuinte de Penha. Pague seu IPTU, fique em dia com seu imposto. E contribua para garantir as obras e serviços públicos. É o seu IPTU que garante as obras e ações que tornam Penha cada vez melhor. Já estamos de volta com o programa Atitude Mais e novamente eu estou aqui no Bortolato Advogados para falar com o Dr. Andrei de um assunto muito sério que é a reforma trabalhista. Bom dia, Dr. Andrei, tudo bem? Bom dia, Sueni. É sempre um prazer estar aqui no seu programa, a convite. E eu fico muito contente de levar um pouquinho mais de informação para o pessoal. É verdade, doutor Andrei. Quando o senhor demora a vir ao programa Atitude Mais, o povo já reclama. Cadê o doutor Andrei? Sempre são assuntos polêmicos e interessantes, né, doutor Andrei? Sim. A reforma trabalhista, assim como a reforma da Previdência, são 2 assuntos importantíssimos e atuais, né? Doutor Andrei, após 2 anos da reforma trabalhista, muitas promessas foram feitas para a lei ser aprovada. E o que mudou, doutor? Essas promessas foram cumpridas? Sueni, nós tivemos na época da aprovação uma promessa que foi basicamente a determinante para a reforma trabalhista ser aprovada, que era basicamente de o país conseguir realocar 5 milhões de novos empregos em todo o território brasileiro. Essa promessa, ela não se efetivou. Não se efetivou? Ela não se efetivou. Isso já era esperado pelos operadores do direito. Pelos especialistas, exatamente, como o senhor. Pelos juristas que estudam a matéria e sabem efetivamente o que uma reforma trabalhista daquele porte traria para o mercado de trabalho e também para os processos judiciais. Então, o que a gente verificou foi de que a reforma trabalhista ela não traria 5 milhões de empregos. Pelo contrário, ela faria com que o empregador pensasse da seguinte forma: opa, a reforma trabalhista chegou, então é o momento de eu reduzir custos e não contratar novos empregados. O empregador ele não iria pensar daquela forma: não, agora a reforma trabalhista chegou, eu vou contratar outro empregado, porque ficou mais fácil. Não, pelo contrário, os encargos continuaram os mesmos,
Os encargos trabalhistas continuaram os mesmos, não houve redução nos encargos, até mesmo porque não houve reforma tributária, que dentre todas as reformas, até mesmo da Previdência, é a que mais importa para girar a roda da economia. Mas então quem se beneficiou com a nova lei trabalhista? O empregador se beneficiou bastante com redução de custos, como eu mencionei. A redução de custos, ela na relação de trabalho, ela modificou significativamente. Por quê? Porque houve uma flexibilização maior na questão da jornada de trabalho do empregado. Houve uma flexibilização maior, por exemplo, com relação à instituição de regime de banco de horas. Quando você institui um regime de banco de horas, você reduz custo. Porque ao invés de você pagar as horas extras para o empregado, você compensa essas horas extras de uma certa forma. No momento futuro, em folga, né? Então, que é mais conveniente para o empregador. Exatamente. Empresas, principalmente empresas que trabalham com períodos sazonais, como por exemplo, empresas que trabalham com determinadas épocas do ano festivas, como por exemplo, Páscoa, Natal e etc. E até mesmo verão aqui na nossa região, que é... Empresas que trabalham na época da quaresma, né? Que essas empresas, logicamente, durante certo período, elas têm um movimento maior. E, logicamente, o acúmulo de horas extras se torna habitual nesse período. Então, nos períodos de menos movimento, esse empregado vai poder gozar a folga dele e não vai receber a hora extra que trabalhou. E o empregador, logicamente, vai economizar com isso. Então, houve, sim, uma flexibilização no contrato de trabalho, na relação de trabalho, que beneficiou, sim, o empregador. Então quer dizer que a gente não teve aquele resultado que todos esperavam? Não, o resultado do brasileiro que acreditava que ia conseguir a sua colocação no mercado de trabalho em razão da reforma trabalhista não se efetivou. E também temos que ficar atentos na reforma da Previdência, que também uma das promessas é de que a roda da economia vai melhorar com a reforma da Previdência, etc. E que, logicamente, teríamos aí mais novos empregos no mercado. Então o senhor acha que a população tem que ficar muito alerta com essa nova reforma da Previdência? Agora vamos falar um pouquinho da Previdência? Suenira, a reforma da Previdência ela está sendo levada da mesma forma que foi a reforma trabalhista. Muitas promessas? Muitas promessas, processo legislativo levado a toque de caixa, né, super rápido, sem um estudo aprofundado, como foi a reforma trabalhista. Isso traz o quê? Traz vícios legislativos. Legislação defeituosa, legislação com lacunas, com problemas de interpretação. Isso não é legal no direito brasileiro, porque uma legislação com muitas interpretações gera uma coisa chamada insegurança jurídica. E a insegurança jurídica não é bom para ninguém, nem para um lado nem para o outro. O senhor acha que o juiz, na hora, pode interpretar de uma forma e outra hora de outra, outro juiz de outra forma? Exatamente. Num caso concreto, a gente pode ter divergências de interpretações, até a jurisprudência dos tribunais sedimentarem um entendimento unificado. Isso pode levar anos, principalmente quando a legislação ela é falha. Nós temos a reforma da Previdência levada nesse processo legislativo como uma medida que vai trazer aos cofres públicos... Vai salvar. Como se fosse salvar a economia do país. Enquanto que, na verdade, a primeira de todas que deveria ser feita era a reforma tributária e a reforma política. Eu também acho, doutor, que a reforma política seria primordial para esse país. Exatamente. Nós teríamos que ter uma reforma política e tributária primeiro, antes de todas as outras reformas. Não adianta a gente mexer inicialmente nos direitos sociais, que é a reforma trabalhista e a reforma da Previdência, para depois mexer nos encargos. Os anseios da classe empresária deveria estar focado não na retirada dos direitos do cidadão, e sim na diminuição dos encargos que a empresa paga. Para aí gerar mais emprego. Exato. Porque menos encargos, a economia ela se torna fortalecida, a roda da economia gira, o dinheiro entra no bolso do empregador, que entra no bolso do cidadão, que com o dinheiro faz o consumo no mercado e, novamente, a gente tem o giro do dinheiro. O senhor acha que essa reforma trabalhista no futuro não vai se beneficiar em nada também?
vai continuar dessa mesma forma e no futuro teremos que fazer novas reformas? Assim, Sueli, a reforma trabalhista ela foi, em certo ponto, muito positiva e em outros pontos negativas, né? Nós tivemos aqui na reforma trabalhista uma flexibilização da jornada que, a certo ponto, ela foi bem positiva, a flexibilização da jornada. Nós tivemos, por outro lado, alguns dispositivos que deveriam ser melhorados e não foram, como, por exemplo, a jornada noturna, que no trabalho rural a gente já tinha um exemplo de um bom processo legislativo e de uma boa lei, de um bom artigo, que se traduz no seguinte: no trabalho rural, nós temos um adicional de 25% sobre o salário do empregado para o trabalho noturno. Só que a jornada noturna ela não é reduzida. Uma hora noturna no trabalho urbano, ela vale 52 minutos e 30 segundos. E no trabalho rural, ela vale uma hora normal, com adicional de 25%. Enquanto que no trabalho urbano, o adicional é de 20% e a jornada noturna é reduzida. Isso gera muito problema. Uma empresa que trabalha com 3 turnos, uma empresa que trabalha 24 horas com 3 turnos, ela logicamente ela vai precisar de 8 horas em cada turno. E se tem um trabalho noturno, que a hora vale 52 minutos e 30 segundos, essa empresa sempre vai estar pagando horas extras. Sempre vai estar pagando horas extras. E então, o certo seria unificar. Paga-se 25% de adicional e retira-se essa jornada fictícia de 52 minutos e 30 segundos e unifica. E unifica toda a legislação para tornar ela menos controversa. A reforma trabalhista ela deveria ter vindo para eliminar litígio. Era isso que seria o correto. Esse seria o objetivo, eliminar litígio. Houve, em certo ponto, uma eliminação de litígio, mas ela poderia ter sido muito melhorada. Muito melhorada. Doutor André, infelizmente o nosso tempo é curto, né? Porque esse assunto é tão polêmico e há tantas informações que se ficássemos aqui mais umas 2 horas ainda seria pouco. Mas prometo que nós vamos voltar, dar continuidade a esse assunto que é realmente interessante, não é, doutor André? Sueli, sim, é um assunto muito importante e atual. A reforma trabalhista está quase completando 2 anos. A reforma da Previdência acabou de ser aprovada na Câmara dos Deputados, então... Vamos ver se passa pelo Senado? Em primeiro turno, está indo para o Senado, então acredito que ela vai ser aprovada, porque o governo está com o Congresso em sintonia, e o cidadão tem que ficar atento. Doutor André, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, Fenir, é sempre um prazer. Obrigada, doutor. Você não saia daí, porque nós já voltamos. O futuro se constrói agora. Colégio MP Itajaí. Educação de qualidade do berçário à educação infantil. Mais acolhimento. Espaço rodeado por natureza. Alimentação saudável. Venha nos conhecer. Colégio MP Itajaí. Matrículas abertas. Você sabe por que a Master Farma, Farmácia Central de Navegantes, é a minha farmácia preferida? Porque além do ótimo atendimento, eu encontro variedades de medicamentos. Tem todos os suplementos que eu necessito para as minhas atividades físicas. E a parte que eu mais amo e complementa o meu dia a dia é a maquiagem e a perfumaria. E tudo isso com excelentes descontos. Já estamos de volta com o programa Atitude Mais. Eu estou aqui no município de Penha, essa cidade de cultura açoriana muito aconchegante, e todo mundo sabe que aqui está localizado o maior parque temático da América Latina, o que faz de Penha a capital catarinense de turismo temático. O que muita gente não sabe é que aqui tem 19 praias incríveis, gente, lindas, e também a economia de Penha é baseada no turismo, na pesca e na maricultura.
e é a cidade também considerada a segunda cidade do país que é mais hospitaleira. E para falar um pouquinho mais dessa cidade encantadora, nós vamos conversar com o prefeito Aquiles. Boa tarde, prefeito. Boa tarde, Tati. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando, a tua audiência. Uma alegria muito grande para mim poder estar aqui no Atitude Mais e falar um pouquinho sobre a nossa terrinha, a nossa querida e amada cidade de Penha, cidade que a gente dedica grande admiração, respeito, amor, onde nós, desde criança, aprendemos a amar a história que a gente tem, né? A cidade, agora recentemente completamos 61 anos de emancipação política, mas a história da cidade começa lá atrás, lá em 1715, quando parou por aqui a primeira caravela. Naquela época, o Brasil ainda era uma colônia que pertencia a Portugal e os açorianos exploravam aqui no nosso mar, no oceano brasileiro, a exploração da captura da baleia para poder tirar o azeite da baleia, o óleo da baleia, que era o petróleo. Olha só, que era a economia girava em torno do óleo da baleia, que era o petróleo naquela época, né? E é aqui na nossa querida armação do Itapocorói, eles empreenderam então uma armação, que era o nome do empreendimento, daí o nome Armação do Itapocorói, que se tornou a maior armação baleeira do sul do Brasil. Que legal! E aí a história começou, depois veio a igrejinha, que já tem a nossa igreja há 260 anos, Dom Pedro na época mandou um sino de ouro, e a nossa cultura ela é muito forte, então a gente tem aqui ainda muito vivo e muito enraizado essa cultura açoriana. Nós temos aqui Terno de Reis, Boi de Mamão, a festa do Divino Espírito Santo com 181 anos. Então a gente tem essa energia do povo acolhedor, assim, sabe? Então muito bacana esse reconhecimento que a gente recebeu agora do Booking, como a segunda cidade mais hospitaleira do Brasil e a primeira de Santa Catarina. E é verdade, né, Aquiles? Porque assim, eu sou suspeita em falar, mas eu sou apaixonada pelo nosso estado. E eu, na verdade, nasci no Mato Grosso, mas eu não me vejo morando em outro lugar aqui, ou seja, aqui na nossa região. Porque a nossa região, e Penha principalmente, tem isso, que é essa coisa, assim, do carinho, né? E receber as pessoas. A gente se sente de casa. É um povo que gosta de gente. É verdade. Que gosta de receber gente. E sabe, Tati, no ano passado, o Airbnb já deu esse título para a cidade de Penha. Nós já fomos considerados a segunda cidade mais hospitaleira também em 2018. Então, assim, esse título do Booking desse ano veio para consolidar, e o ano que vem a gente vai para buscar o primeiro lugar no Brasil. Então, assim, a vocação da cidade é o turismo, né? O Parque Beto Carreiro, sem sombra de dúvida, a grande âncora. A gente traz aí, através desse empreendimento, que é o maior empreendimento turístico da América Latina, 3 milhões de pessoas para a cidade por ano. Então, a cidade cresce muito em torno do empreendimento do parque. São várias pousadas, nós temos mais de 5 mil leitos no município, são mais de 500 meios de hospedagem, a rede hoteleira e gastronômica vem crescendo muito e o município de Penha, o governo municipal tem trabalhado muito forte na questão da urbanização do entorno da cidade, através de um programa que a gente chama de Acelera Penha, para poder fazer toda a infraestrutura, a questão de drenagem, de pavimentação, de passeios, de praças, para poder urbanizar melhor a cidade, porque tu não faz um turismo sem poder ter uma cidade mais... A cidade, para ser mais hospitaleira, ela precisa ser mais atraente, né? Ela precisa ter esse chamariz, essa vontade das pessoas querer ficar, de querer se sentir em casa, de querer ter uma cidade que seja um convite para poder ficar. Então a cidade tem que estar bonita. Então o governo trabalha muito forte nesse aspecto, além de promover vários eventos. Então a cidade ela acabou se tornando um palco de eventos. No decorrer do ano a gente tem um calendário extenso, tem a Festa do Divino, que eu já falei, a Festa do Marisco, que é um grande sucesso, né, que é a FENAMAR, a Festa Nacional do Marisco. Além disso, existem outros eventos que acontecem na cidade que enche a cidade, lota as pousadas. E, prefeito, existe um site onde as pessoas que estão nos assistindo conseguem acompanhar? O site, as nossas redes sociais, né? O site da Prefeitura, né? Vocês podem procurar aí, Prefeitura de Penha, no caso penha.sc.gov.br, e também Facebook, a Prefeitura está em todas as redes. Então, assim, através das redes sociais, vocês conseguem acompanhar o que está acontecendo na cidade, mas existem vários eventos. A gente tem vários eventos de triatlo, nós temos vários campeonatos de vela, regatas, o mar fica colorido, nós temos uma pista de parapente que é considerada a melhor de Santa Catarina. Olha, nem eu não sabia disso. Vários festivais de parapente, o céu fica colorido,
Enfim, a melhor pista de kart, considerada uma das melhores do Brasil, está na Penha. O prefeito Aquiles, quando tiver esse evento, também tem que convidar o programa Atitude Mais para a gente poder acompanhar. Não, vocês vão estar convidados para todos os eventos que acontecem na cidade. Mas assim, tem o Vila Mix que acontece na cidade no final do ano, reúne 30 mil pessoas. Não dá para falar de todos aqui porque acaba se tornando um programa pequeno para falar de tudo, mas a cidade ela tem um calendário enorme assim de eventos e aí ela está sempre cheia. Então, a grande vocação da cidade acabou se tornando isso, que é o querer receber as pessoas, o turismo, sabe, de atrair mais pessoas para o município, o Parque Beto Carreiro e a nossa beleza natural, né, no município. Então, isso que tu falou, as 19 praias, 31 quilômetros de orla marítima e depois, assim, a geografia da cidade, sabe? O relevo do município, as morrarias, o verde que a cidade tem, as trilhas ecológicas, cachoeiras, tudo isso a gente explora, é muito bacana, a Ponta da Vigia, e nós vamos agora fazer um parque ambiental lá, vai ser muito bacana. Então tudo isso acaba se tornando, sabe, assim, um atrativo a mais para que as pessoas conheçam a cidade e permaneçam na cidade. Já dá para entender, pessoal, por que a cidade de Penha ela é tão assim hospitaleira, né, receptiva. Dá para ver pelo prefeito que é uma simpatia. Obrigado, Tati. E assim, e tem mais, né? A cidade tem outro fator muito importante dizer, que assim, nós estamos no epicentro do estado de Santa Catarina, né? Então, a Penha tem, por exemplo, a 15 minutos de casa, o Aeroporto Internacional de Navegantes, né? Nós estamos no X da 101 com a 470. Todas as cidades aqui estão muito próximas de tudo. No raio de 100 km tem o aeroporto de Florianópolis, o aeroporto de Joinville, então é muito fácil o acesso à rodovia Transbeto, que é uma rodovia considerada a mais moderna de acesso ao município. Então, e tudo isso facilita as pessoas para ir e vir. Então faz com que a cidade realmente seja assim uma referência para que todos possam vir visitar, e a cidade vem crescendo, sabe? O nosso governo tem se esforçado muito para trazer novos empreendimentos, novas empresas. Prefeito, era até sobre isso que eu queria falar, porque infelizmente nosso tempo é curto. É o primeiro mandato como prefeito, não é certo, Aquiles? E tem aí 2 anos e meio. Eu queria saber de você como é que foi esses 2 anos e meio. Fazer gestão pública é fazer escolha. Eu tenho dito muito isso. Não existe varinha de condão, não existe mágica, não dá para resolver todos os problemas do mundo. Mas eu estou muito feliz e muito satisfeito com os resultados que a gente conseguiu atingir até aqui. Nós implementamos no primeiros 6 meses de governo um grande choque de gestão, promovemos uma grande economia e com o fruto dessa economia nós conseguimos apresentar os resultados. Nós sentimos com as pessoas na pele e conduzimos com elas os sentimentos e os anseios de cada cidadão, de cada comunidade, de cada bairro e apresentamos em forma de ação de governo. Então, na saúde, por exemplo, nós conseguimos colocar 2 médicos no nosso PA 24 horas. Hoje, o nosso PA chega a fazer 6 mil atendimentos por mês. Temos 2 ambulâncias 0 km, o PA 24 horas, por exemplo, tem raio-x 24 horas, tem exame de laboratório 24 horas. Contratamos 24 médicos especialistas, lançamos o programa Zero a Fila. Na educação, por exemplo, nós conseguimos que a educação tem sido para nós a menina dos olhos. Então nós conseguimos, por exemplo, uma das coisas que sempre foi o grande plano do nosso governo, a educação em tempo integral. Colocamos na comunidade do Mariscal, que era uma comunidade que precisava muito da atenção do município. Adotaram um sistema positivo também, né? Tinha uma evasão naquela escola, as crianças não queriam. Depois que nós adotamos aquela escola como uma escola modelo, nós colocamos o ensino em tempo integral, fechamos com SESI Ciências, colocamos aula de robótica. Hoje, assim, a procura está tão grande que a gente não consegue mais, sabe? Todo mundo quer ir para aquela escola. Em toda a rede municipal nós temos um sistema positivo, que é o mesmo sistema que tem na rede particular de ensino. Isso significa dizer, Tati, que o mesmo sonho das crianças que têm condições de ir na escola particular, aquela criança que vai numa escola onde o pai pode financiar o seu estudo, o sonho daquela criança é o mesmo sonho de uma criança que estuda na rede municipal de Penha. E isso nos enche de orgulho. Então nós investimos forte na educação, uniforme de qualidade, a merenda de qualidade, o material escolar é de qualidade, nós temos o contraturno escolar com mais de 17 modalidades esportivas, até a aula de tênis para as nossas crianças nós temos. Legal. Então isso assim é um ponto fora da curva. Então assim, eu estou muito feliz com os resultados atingidos e assim, uma das coisas que as pessoas pedem muito é a questão de infraestrutura. E essa geração de prefeitos que está aqui, Tati, é uma geração que sofre muito porque nós não temos mais o que já aconteceu num passado próximo, que era o PAC 1, PAC 2, onde o governo federal liberava recurso, depois que o governo do Raimundo Colombo tinha um pacto por Santa Catarina, então era liberado recurso através de emenda, através, sabe, de financiamentos,
E agora o governo federal e o governo do estado, eles não acenam com a possibilidade de liberação de recursos. Tanto o governo Bolsonaro como o governo Moisés, eles meio que, olha, a gente tem que fechar a torneira porque o estado está atravessando um momento difícil, o Brasil atravessa um momento difícil. Então, as prefeituras precisam se virar com os recursos próprios. E o que a gente está conseguindo fazer aqui é o esforço, o fruto, o esmero, a vontade de querer fazer de cada servidor público, não só do prefeito, porque não existe exército de um homem só. Verdade. Eu sozinho não chego em lugar nenhum. Então nós somos em 1.400 funcionários que diariamente... Todo mundo trabalhando para o mesmo objetivo. Trabalha no mesmo objetivo, alinhados com o mesmo propósito de querer fazer, de querer atingir, de querer fazer o melhor pela nossa gente. E aí a gente consegue atingir os objetivos e entregar o melhor para a nossa gente. E é dessa maneira que a gente vem trabalhando. Aquiles, a nossa conversa está muito legal. Eu gostaria, com certeza, de receber você outras vezes no programa Atitude Mais, porque, assim, tem muitas coisas para a gente conversar, os projetos futuros, mas, infelizmente, nosso tempo já está encerrando. Muito obrigada pela sua participação. Que é isso, eu que agradeço muito, agradeço Tati, todos vocês que estão nos acompanhando. A Atitude Mais para nós sempre foi uma referência e sempre que vocês nos chamar, estarei atento, ou no meu sentimento de dever, de também trazer algumas informações, vou procurar vocês para poder levar essas informações. E quem está nos acompanhando, venha conhecer a nossa cidade, descubra a Penha, descubra a beleza, o encanto e os encantos que é a nossa cidade. Muito obrigado a todos. Obrigada. E pessoal, não saia daí porque no próximo bloco tem mais. Farmácia Central Master Farma, a mais completa de Navegantes. Sempre com preço popular para você economizar. Na Farmácia Central você encontra uma variada linha de medicamentos, perfumaria, maquiagem, suplementos, linha Kids e muito mais. Tudo isso com o melhor atendimento. Você conhece, você confia. Farmácia Central Master Farma, 24 horas em Navegantes. Cuidando melhor de você e da sua família todos os dias. Contribuinte de Penha. Pague seu IPTU, fique em dia com seu imposto. E contribua para garantir as obras e serviços públicos. É o seu IPTU que garante as obras e ações que tornam Penha cada vez melhor. O programa Atitude Mais hoje fica por aqui. Obrigada pelo carinho e pela audiência. Infelizmente, pessoal, é sempre muito triste se despedir de você, mas lembrando que você pode assistir o programa de hoje e todos os programas que já foram exibidos no nosso site. Eu estou esperando também um recadinho de você nas nossas redes sociais. Programa Atitude Mais. E olha só, gente, final de semana que vem vai acontecer o curso da Ana Clara Mariano. Lembra ela que é produtora de moda, já esteve aqui com a gente no programa falando sobre algumas dicas de como a gente se vestir no dia a dia, como a gente se vestir quando procurar uma entrevista de emprego, para você, vendedora, saber sondar a sua cliente. Então não percam. Olha, gente, um super beijo e sábado que vem você tem um compromisso aqui com a gente. Fique com Deus e uma boa semana. Atitude Mais. Oferecimento. Beleza Latina, Centro de Estética e Salão. Daiane France, micropigmentadora. Farmácia Central de Navegantes. Itapema Sênior, Residencial Geriátrico. E Lógica Comunicação.